A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Deus Todo-Poderoso, neste instante que nós temos como o mais importante de um culto, que é o momento em que nos aproximamos da Tua Palavra, pedimos, ó Deus, que o Senhor vivifique-a em nós. Que o Teu Espírito Santo unja os meus lábios, a minha voz, para que seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, mas que toda palavra que saia da minha boca venha direto do doador da vida, daquele que tem palavras de vida eterna. Unja também os nossos ouvidos e corações, de tal modo que, ouvindo, ouçamos e creiamos em tudo que venha da Tua parte, Senhor. Pai, este é um momento de gratidão. Eu creio que cada um de nós, nesta manhã, estamos carregando gratidão nos nossos corações. Gratidão por esta igreja, por este pastor, por este ministério, pelo cuidado que ele demonstrou com cada um, e isto incluindo toda a sua equipe, todos os irmãos que participaram, e como foi dito muitas vezes, sem que seus rostos estivessem à frente, mas tão responsáveis pelo sucesso deste evento como cada um, Senhor. Nós não temos como recompensá-los, mas o irmão Brana nos ensinou que o melhor presente que podemos dar a alguém é dizer de coração: Deus te abençoe. Então eu digo, ó Pai, a cada um que está envolvido com o sucesso desta reunião, Deus te abençoe, do fundo do meu coração. Só mesmo o Senhor pode recompensar tanta caridade, tanta consideração que vai além do que merecemos. O Senhor retribua, ó Pai, porque fomos tratados como anjos, ainda que sejamos apenas réis mortais, falhos como somos. Que o Senhor retribua, recompense, abençoe, abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medida sobre cada uma destas vidas. Dê vitória, ó Pai, nas suas lutas, nas suas dificuldades, Senhor. Ó Deus amado, porque eles têm apresentado ao Senhor
o seu culto racional, o seu sacrifício, ó Pai. Receba, Senhor, abençoa, ó Pai. Ó Deus, que as orações, as petições, as súplicas subam ao Senhor como um incenso queimado de cheiro suave em tuas narinas, e o Senhor não rejeite, ó Deus, a nossa petição. O fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Como eu não gosto de ficar fazendo sentar e levantar, então vou pedir vocês para abrirem suas Bíblias na segunda carta de São Pedro. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 10. Carta Universal de São Pedro, ou epístola. Epístola e carta é uma coisa só. Segunda carta, capítulo 3, versículo 10 em diante. E tem um subtítulo nesta minha Bíblia. Algumas têm, algumas não têm, porque vai muito da editora, né? De qual editora que publicou a Bíblia. Aqui está dizendo assim: a purificação dos céus e da terra. É o subtítulo desta parte do capítulo. 2 Pedro, eu aprendi com o pastor Joaquim Gonçalves. Os livros do Velho Testamento é masculino. Então, 2 Reis, 2 Samuel, 2 Crônicas, é masculino. E as cartas são femininas. Então, é 1 Pedro, 1 João, 1 Coríntios. São coisas, né? São coisinhas assim. Eu gostava muito de uma expressão que ele usava, que disseram em português, assim: se pode fazer certo, para que fazer errado? Não é? Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ai das maravilhas arquitetônicas do mundo. Diz que tem 7 maravilhas, vai tudo queimar. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Que o Senhor Deus abençoe a leitura de sua palavra
em cada coração. Amém? Assentai-vos. Pois. Tá ligado. Irmãos, o diácono chegou aqui. Quem perdeu uma identidade aí? Pedro Henrique Santos da Silva. Estava ali no salão. Quem perdeu esse aqui, ó? A foto é de um menino, né? Menor. É menor. Pedro, é? É Foi em Henrique. 2018. Quem que é Pedro? 2011 ele está com 12 É anos. do Pedrinho? É, irmã Fabiana? Camila, não é mais. Os pais chamam Camila, Cristiano Luiz da Silva e Camila dos Santos Peixoto. Vai ficar lá no balcão lá. Fica lá no balcão lá. Quem achou que é no balcão da igreja. Fala com os diáconos, tá aí. Deus abençoe, pastor Paulo. O que é agora? Ele quer um minutinho. O que você quer? Som. Pastor Paulo, queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vinda do Senhor a Cuiabá. Sobrenaturalmente, que tudo que o Senhor disse aqui nos leva a crer que Deus tinha um propósito da sua vinda aqui. Creio que o culto de ontem à noite foi para mim e para muitos irmãos que precisavam ouvir o que ouviram, para uma nova e melhor vida como esposo daqui para frente. Amém. Porque tem momentos na vida que a gente faz coisas com tanta santidade que a gente ultrapassa a humanidade. A gente pensa tanto em ser santo e esquece que somos humanos. Sim. Que há muita humanidade na gente e a gente precisa desses cuidados. E não temos coragem muitas vezes de avançar o sinal. A gente pensa em fazer, tomar algumas decisões, mas quando Deus fala do púlpito, isso nos dá uma segurança. Amém. Porque a gente sabe que o que a gente tomar de decisão dentro da medicina, Deus está no quadro. Amém. Então eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Pela tua ajuda. E uma lembrancinha da mocidade para o Senhor não esquecer de nós. Amém. O Senhor lembrar que o Senhor esteve em Cuiabá. Aleluia. E que o Senhor foi uma peça fundamental que Cristo usou para abençoar esta igreja nesses dias. Amém. Deus te Muito abençoe. obrigado. Amém. Vou guardar com muito carinho. Vai ser meu porta-canetas, né? Obrigado, Deus abençoe, irmão. Eu confesso que quando terminou o culto ontem, eu até pedi desculpas ao pastor, porque eu fiquei embaraçado, assim, meu Deus, eu não devia ter entrado por este caminho, mas, por outro lado, eu sei que não fui eu, não tinha nenhum roteiro aqui, não tinha nada, simplesmente Deus me conduziu a isso, né? Porque é uma questão ética. A gente não está aqui, eu não estou aqui para ensinar a igreja. Não, a igreja tem pastor, um homem que tem se mostrado equilibrado, dedicado, e que Deus o abençoe. Eu tomo a liberdade aqui para dizer algo. Eu ouvi ele dizendo aqui, irmãos, aquilo que falamos ontem serve também para a igreja e o pastor. A questão do ajuste da engrenagem. E se alguém aqui já casou com viúvo ou com viúva, é um dos casamentos mais complexos que tem. Ambos têm que ter muita sabedoria para dar certo. Porque o viúvo, a viúva, traz uma história de convívio com aquele que partiu. E é quase que inevitável que faça comparações do novo marido, da nova esposa, em relação àquele que se foi.
E você deve pensar o seguinte: eu não casei com a mesma pessoa de novo. Então ela tem hábitos diferentes, ela tem natureza diferente. O que é que não pode ser diferente? Em se tratando do pastor, é a sã doutrina. Se vocês estão confiados de que ele tem vos entregado todo o conselho de Deus, então estejais com isso satisfeitos, alegres, recompensados por Deus. Deus cuidou de vocês. Deus não nos deixa desamparados. Não resta dúvida de que a partida do pastor Juvenal foi uma grande perda, não só para Cuiabá, mas eu diria para toda a mensagem, porque era uma coluna. Ele era uma coluna na doutrina, no porte, no exemplo, falando da parte espiritual. Agora, na parte natural, ele era o Juvenal, que tinha suas manias, seus costumes, seu modo de agir. Às vezes gostava de uma comida que só ele gostava, que às vezes é assim. Eu, por exemplo, amo jurubeba, mas quase só eu lá em casa. Então, a igreja tem que ter sabedoria, tanto quanto o pastor, que é um processo de adaptação. Então, nas coisas naturais da administração da igreja, ele não agirá igual o pastor Juvenal. Ele não é o pastor Juvenal, mas ele é o vosso pastor. E aí eu vos aconselho Hebreus capítulo 13: obedecer a vossos pastores, porque hão de dar conta de vossas almas. Muito bem, eu quero tomar aqui. Eu vou fazer essa escola sem pressa, mas também não. Até onde nós pararmos, eu creio que é o que Deus tinha para nós nesta manhã. Vocês responderam este questionário? Quantos responderam? Aí, quantos responderam? Ah, coisa boa, hein? Mas mais importante que responder o questionário, quando o irmão fez isso, ele estava inspirado em que você se detivesse nos parágrafos onde estavam a resposta, para você ler, meditar, tirar pepitas dali. Então, na pergunta número 1, eles negam a... Quem respondeu, me ajuda aí. Totalidade da palavra. Este foi o problema de Eva, e este é o problema de cada crente manufaturado. Tem denominações que ensinam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Talvez essa diferença sutil para alguns não faça sentido, parece a mesma coisa, mas não é. Você quer ver um exemplo? Minha carteira contém minha identidade. Ela é minha identidade? Se eu mostrar assim para uma autoridade, ó, aqui minha identidade, não tem nem foto aqui, eu tenho que abri-la, retirar, e aí eu apresento para a autoridade: olha, eu sou Paulo Henrique, está aqui meu documento. Então, quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, significa que eu vou abrir e tirar as partes que são da palavra de Deus, e as partes que eu não tiro, não são. É como se ela fosse uma carteira. E aí isso me faz lembrar aquele episódio que o irmão Brana registra, daquele seminarista que foi estudar longe, e sua mãe era uma viúva, morava sozinha e adoeceu.
adoeceu para a morte. Mandaram um telegrama para ele: venha logo, se ainda quiser ver sua mãe com vida. Aí ele foi no reitor lá e mostrou o telegrama. Não, pode, tá, a gente abona as suas faltas. Ele estava arrumando mala, porque também é um negócio assim, chega o telegrama, você não tem nem transporte para sair imediatamente. Naquele tempo, ele teria que ver o horário de trem, essas coisas. Quando ele estava arrumando as malas para ir, chegou outro telegrama. Talvez algumas horas depois: não precisa vir mais, está tudo certo. O telegrama era uma mensagem rápida, porém muito cara. Então as pessoas não ficavam escrevendo demais, não. O telegrama às vezes é só uma linha. Lembra também daquele que o pastor Joaquim só citava muito isso: pai manda dinheiro. Telegrama: esse menino está longe, ainda fala isso. Aí a mãe faz, sabiamente: não, meu amor, ele está longe de nós, sentindo nossa falta. Escreveu: pai, manda dinheiro. Assim eu mando. Depende da forma como lê, né? Então quando ele estava pronto para sair, chegou o telegrama: não precisa mais, está tudo bem. Ele achou confuso, mas continuou o semestre dele lá. Quando ele retorna nas férias, ele diz: mãe, o que aconteceu? Por que a senhora fez isso? Mandou um telegrama, quase me fez o coração sair pela boca, né? Não, filho, eu realmente estava à beira da morte. Mas sabe o pastor daquela igrejinha lá da esquina? Ele disse: aqueles santos roladores? Ele esteve aqui, ele soube que eu estava enfermo, esteve aqui e perguntou se podia orar por mim. E eu deixei. Então ele leu São Marcos 16, a partir do versículo 15. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E quando ele impôs as mãos e orou, meu filho, eu fui curado, aleluia. Aí ele disse: mãe, aleluia, você está começando a fazer igual eles. Mãe, eu tenho uma notícia triste para te dar. Eu aprendi lá no seminário que São Marcos 16, a partir do 9, nem é inspirado. Aí ela falou assim: glória a Deus. Ele disse: mãe, eu não estou te entendendo. A senhora virou uma fanática também, uma santa roladora. Sim, filho, como não glorificar este Deus? Você acabou de me dizer que essa escritura não é inspirada. Se Deus me curou com uma escritura que não é inspirada, o que ele faria com a inspirada então? Então, os sistemas excluem da Bíblia aquilo que eles não concordam. E por isso eles falam que a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí eles se intitulam como os sábios que sabem diferenciar qual versículo é inspirado e qual não é. Bom, vamos ver se é inspirado mesmo, né? Vamos ver se é inspirado mesmo. A sombra de Pedro curava enfermos. Paulo não bebeu uma coisa mortífera, mas uma áspide venenosa pegou na mão dele quando ele estava mexendo na lenha. Depois do naufrágio, ele só balançou ela assim, e o povo ficou esperando ele morrer. E ele não morreu. Então é ou não é inspirado? É inspirado. Para nós, de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21, tudo é palavra de Deus. E Eva falhou por não crer na totalidade da palavra. Eles são religiosos. Isso está no parágrafo 176. Então é um destaque do 176. Em quem foi representado o crente genuíno, o verdadeiro crente? Pedro. Isso está no parágrafo 68.
porque foi a escritura que o irmão Brana se baseou para pregar esta mensagem. E foi Pedro, entre os 12, que disse: para quem? Algumas Bíblias traz para onde, mas não muda o sentido. Às vezes a gente fica preocupado que numa Bíblia fala isso, na outra fala aquilo e tal. Não muda o sentido. Para onde, assim, vamos distanciar do Senhor? Para onde? Só vamos para onde o Senhor for. Então não tem, às vezes a gente fica preocupado em tentar, não. Você não precisa remendar a Bíblia, de qualquer forma, que não muda o sentido aqui. Ele disse: para quem iremos nós? E se for para onde, vamos voltar para a sinagoga? Vamos voltar para as redes de peixe? Só de ti provém palavras de vida eterna? Eu não entendi nada do que o Senhor falou. Não entendi, não. Se os sábios e escribas entenderam, não entenderam, quanto mais eu, que sou analfabeto e ignorante. Creio que é na história da igreja primitiva que tem um registro de que Pedro era tão iletrado que ele não sabia nem mesmo os números. E que ele então, para fazer troco, ele decorou as éfiges das moedas. Éfige é aquela carinha que vem impressa. Você pega a moeda de R$1, você vira, tem um rosto, né? De uma mulher ali. Isso é éfige. Então ele sabia, por exemplo, que uma moeda com a cara de Júlio valia 5 moedas com a cara do Augusto César, porque cada moeda era cunhada com um dos imperadores romanos, que a moeda era romana. Então ele sabia se o peixe valia uma do Augusto e alguém dava uma moeda do Júlio para ele contar, ele sabia, ele não sabia identificar os números. Ele contava 4 moedinhas do Augusto e entregava de troco. Era assim que ele fazia troco. E chegam a dizer assim que ele era tão ignorante que ele não sabia distinguir a mão direita da esquerda. Então ele disse, em outras palavras, ele disse: Senhor, não entendi nada disso. Eu não sei como é que eu vou conseguir comer sua carne e beber seu sangue, sendo eu judeu, né? Como é que eu vou fazer isso? Mas para quem eu vou? Para quem? Quem vai? Quem mais tem palavras de vida eterna? Só tenho ouvido estas do Senhor. Então eu vou aqui sem entender mesmo. O Senhor vai me dar fé para crer nisso aí, que é o que eu tiver que fazer. Esse é o verdadeiro crente. O crente não precisa entender para quê, ele crê. Se Deus quiser explicar, ele crê. Se Deus não quiser explicar, ele crê. Por isso que a ordem de Jesus foi: quem crer e for batizado será salvo, e não quem entender. É quem crê. Tem muitos que entendem e não são batizados. Tem muitos que sabem e não são revelados. Citando a saudosa irmã Esmeraldina, conhecida como Esmeraldinha, ela não tinha nenhuma letra, ela não sabia ler. Então, na época daquelas mensagens amarelas, laranjadas, que não vinha foto, só vinha o título da mensagem, era muito comum ela colocar de cabeça para baixo, antes do culto ali, né, como quem está meditando, com a mensagem aberta de cabeça para baixo. Quando começaram a ter as fotos do irmão Brana, aí ela olhava a foto primeiro e abria certo. Mas antes, quando era só letra, tanto fazia um lado como o outro. Para quem não sabe ler,
Se eu te entregar um texto em aramaico, você não vai saber. Você vai botar de um lado, do outro. Como é que lê isso aqui? Então, no entanto, tentaram várias vezes assediá-la para tirá-la de Goiânia, tirá-la do ministério do pastor Joaquim Gonçalves. E ela permaneceu lá até o fim. Então, às vezes tem gente muito sabida, muito intelectual. Irmãos, eu falo perdoe-me aqui a minha loucura, mas com experiência pessoal. Ser muito inteligente é muito mais um bloqueio, um espinho, uma dificuldade do que uma ajuda para você crer nessa mensagem. Porque uma mente muito inteligente é muito questionadora. O tempo todo a sua mente está questionando. E você tem que afastar o questionamento com a fé. Não importa o que dizem, eu creio. Você tem que chegar naquele nível daquela mocinha que, voltando da escola dominical, um ateu parou ela e disse: ei, estou vendo você com a Bíblia na mão, você é crente? Sim, senhor, pela graça de Deus. Ah, mas você crê em toda a Bíblia? Claro. Você crê naquela história de Jonas? Sim, creio. Mas você sabia que a ciência já provou que não existe nenhum peixe ou uma baleia que tivesse condições de tragar um homem e ele permanecer 3 dias em seu estômago? Isso aí é um absurdo. A menina respondeu para ele: pois o senhor quer saber de uma coisa? Eu creio. E se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, que seria mais difícil ainda, né? Mais impossível, eu creria do mesmo modo. Isto é fé. Esta é a fé do crente genuíno. Ele não cogita. Por isso que a gente não discute Bíblia, irmãos. Se alguém quiser discutir: mas não, eu tenho um amigo que é ateu. Ele vive discutindo comigo, tentando discutir comigo. Assim, rapaz, toda a resposta que eu vou te dar é na Bíblia. Você não crê na Bíblia, para que não vamos conversar sobre isso? Eu creio em alguma coisa. Todo homem, todo ser humano crê em alguma coisa, nem que seja no tal do acaso. E tem que ter fé nesse acaso, né? Porque a teoria teoria de tudo, escrita por Stephen Hawking, um grande físico que já partiu, né? Ele tinha uma doença degenerativa. Ele fala sobre o Big Bang. Para quem estuda, para quem está na escola, já deve ter ouvido essa teoria. O Big Bang foi uma colisão entre moléculas que fez uma grande explosão. E desta explosão surgiram os mundos. Sabe como é que chama esse Big Bang? Lá em Gênesis assim: e disse Deus, haja luz. O irmão Branham diz que dali até que a luz surgiu pode ter passado bilhões de anos, porque a eternidade não conta tempo. Mas aí, foi o acaso então? Porque os próprios cientistas são uníssonos, quer dizer, concordam de que se o Big Bang tivesse ocorrido um pouquinho antes ou um pouquinho depois do momento em que aconteceu, o resultado seria totalmente outro. E ele não podia acontecer até que ele ouvisse o haja. Ele não podia. Mas então crê no acaso. Assim, então, com essa explosão, tá bom. Aí a Terra tem milhares de espécies botânicas. E tem centenas, talvez milhares de espécies biológicas, de seres vivos, animais. Entre os micro-organismos até o organismo mais complexo, que é o ser humano. Como é que foi isso?
Ah, foi uma molécula, foi uma proteína, tudo bem, mas como é que essa proteína teve inteligência de virar primeiro uma ameba, depois virou um girino, depois virou um cachorro, até chegar aqui? Como é que aconteceu essa mutação, se não tem uma inteligência criadora por trás disto? Ora, vocês ateus têm mais fé do que nós. Eu tenho que reconhecer que é muito mais fácil crer que tem um Criador por trás de tudo isso. É muito mais fácil. Os verdadeiros crentes não questionam nada. Eles não questionam nada. Está escrito na palavra, eles creem nela. Ô pastor, mas eu tenho um questionamento aí. O senhor disse uma coisa que não está na palavra, então não quer dizer que não questiona nada de nada. Pelo contrário, os verdadeiros cristãos fazem igual os crentes que Paulo elogiou. Quais foram os crentes que Paulo elogiou? Alguém sabe me dizer? De uma cidade. Oi? Bereia. Ele disse que eles não somente ouviam, mas depois conferiam tudo com as escrituras e vendo que estava correto, se agarravam ainda mais àquilo que ouviram. E é assim que o verdadeiro crente faz. Por isso que eu sempre digo lá na minha igrejinha, vocês têm que ter um conhecimento panorâmico da mensagem. Você não pode conhecer só parágrafos. Vocês, para se prepararem para este evento, né, para este encontro de jovens aqui, vocês leram a mensagem toda, do primeiro ao último parágrafo. Então, se alguém chegar para vocês, não, porque está escrito lá na mensagem 3 classes de crente, que a misericórdia acabou. Show, irmão. Deixa eu abrir aqui no Busca para você. Mostra aí. Mostra aí que eu creio. Que eu não questiono a palavra, não questiono a mensagem. O crente genuíno não questiona nem a palavra, nem a mensagem. Posso não entender, mas não questiono. Mostra aí, irmão, que eu creio. Certa vez, um irmão que não está congregando comigo mais já há muito tempo, ele chegou em mim e disse: ô pastor, abriu um trabalho lá perto de casa agora também, da mensagem, e eu vou congregar lá mais perto. Seu Deus te abençoe, irmão. A ovelha é livre, tá? A ovelha não usa cabresto, não. A ovelha é livre, porque a sua escolha determina o seu destino. Então a ovelha é livre. Não, irmão, Deus te abençoe, obrigado pelo tempo que você confiou aqui, Deus te abençoe. Ele disse assim: não, inclusive eles me ensinaram que a misericórdia acabou. Aí eu falei: sim, é mesmo, irmão? É. Não, mostrar lá o parágrafo do 5º selo. Eu estava com o compêndio dos selos em cima do púlpito. Eu falei assim: irmão, o senhor sabe o parágrafo? Ele fala: sim, é o tal. Eu falei: senhor, vamos ler junto? Que eu quero aprender. Vamos ler. Aí está lá, né? E aí ele se levantou do trono, e a intercessão acabou, a misericórdia acabou. Assim: irmão, o senhor nos permite continuar lendo? É a mesma mensagem. Vamos. E continuou. Ali uns 10 parágrafos depois estava assim: tudo isso ocorrerá quando se der o arrebatamento. Eu falei assim: aqui, irmão, não fica com um parágrafo só, não. Não fica com uma coxa de retalho, não. Vamos ler mais um pouquinho. Vamos ler. Não. Não. Numa pregação é natural. O pastor não traz toda a mensagem. Uma mensagem, às vezes, se você fosse ler ela na íntegra, seria 3 horas e meia, 4 horas de mensagem, 5 horas. Tem aquela Porque Não Somos uma Denominação, é enorme. Perguntas e respostas número 4, não sei, são 100 páginas de uma letrinha desse tamanhozinho aqui, ó. Vai o dia inteiro lendo. Então, às vezes, a gente traz alguma coisa que mexeu conosco naquele momento, que a gente está... Você vê, nesses dias que estou aqui,
eu tentei ler a mensagem, mas Deus tem trazido, mas Ele tem trazido a mensagem. Eu não saí do assunto. Entenda isso. Mas seja responsável em conferir o que você ouve, porque disto depende o destino da sua alma. Irmãos, se eu falar para vocês, para vocês irem para Goiânia, conselho, melhor caminho, vocês saem aqui para Rondonópolis, vocês vão na 364 até lá em Alto Garça, é? Não, antes, Rondonópolis ela para. Aí, quando é que ela vira 060? É porque ela muda de nome. Lá, eu acho que só quando passa ali para Goiás que vira 060. Na Santa Rita que vira 060. E você vai e tal. Senhor, pastor, obrigado. Vou. Não. Olha no mapa também. O senhor pastor falou, mas vou olhar no mapa. Porque se eu falar assim, você vai para Cáceres, lá se dá um jeito de ir para Pontes de Lacerda, atravessa para Bolívia e continua indo reto. Você vai sair no mar, não vai sair em Goiânia. Agora o mapa não mente. O mapa não mente. A mensagem não mente. Então olhe no mapa. Está escutando essa viagem? Como é? Jesus convida para com Ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com Ele que eu quero viajar. Então, a viagem é longa. Você quer chegar onde Paulo chegou? Você quer chegar onde William Branham chegou? Ele teve naquela visão. Aquela visão não foi para o William Branham só. Aquela visão foi para nós. Foi para nos ajudar, para nos encorajar. William Branham estava lá assim, então aqui estão todos os convertidos de todas as eras? Não, só estão os seus. Cada um terá que apresentar o seu povo. Falei assim, então quer dizer que Paulo também terá que apresentar o dele? Certamente. Bom, então se os de Paulo entrar, os meus também entrarão, porque eu preguei exatamente o que Paulo pregou. E aquela multidão, em uma só voz, disse, é nisso que estamos descansados. Aqui tem gente sertaneja, né? Então certamente conhece picada de mato. Quem conhece picada de mato? Quem conhece picada? Tem gente que está pensando que é picada de bicho. Não, não. É que quando você vai entrar a primeira vez na mata, o sertanejo leva sempre um facão do lado aqui. E aí ele marca seu caminho, para que ele saiba voltar de onde veio. E ele vai limpando o caminho, tira aquelas toceiras que atrapalham passar. Mas além disso ele dá uma marcada, ele corta um galho aqui para a direita, depois corta um ali para a esquerda. Vai fazendo um corredor, uma sinalização. Jesus abriu a picada. Você quer chegar onde ele chegou? Siga os passos sangrentos dele. Ele deixou um caminho luminoso para seguirmos. Então, se os de Paulo entrar, os do William Branham também vão entrar. Vocês são ovelhas ganhas pelo ministério do William Branham? Amém. Então siga esta mensagem, siga essa picada, que você vai chegar lá. Como dizia o pastor Joaquim Gonçalves, coisa boa é coisa boa, né? Que trem bom é falar sobre a mensagem. Qual é o clamor do povo de Deus enquanto estiver aqui em batalha? Necessidade. Lembrando, isso está no parágrafo 2, né? Lembrando que enquanto estamos nessa dimensão, como o irmão falou há pouco, somos humanos. E nós não podemos
O irmão Branham, o nosso profeta, não nos deu base para sermos fanáticos. Você sabe o que ele fazia se um filho dele tivesse febre? Ele levava ao médico. Ele orava também, mas ele levava ao médico. Ele dava antibiótico quando o médico passava. Né? Que eu sei que tem lugar aí que vende antibiótico sem receita. É crime e você está fazendo errado, você está comprando sem receita. Deixa o médico passar, por mais que você saiba. Eu sei, eu sou pai de 4 filhos. Então, quando começa os sintomas, você já sabe o que é. Uma certa vez eu levei a minha filha, hoje a mais velha das meninas, na época ela era a caçula, não tinha ainda a Ana Elise, a Ana Tabita, estava com o ouvido inflamado, né, infeccionado. Aí levei num centro de otorrino. Aí entrei com ela. Aí o médico disse: o que foi? O que ela está sentindo, pai? Porque ela era pequenininha, assim: doutor, ela está com otite aguda média aí, pelo que eu percebi. Aí ele: o senhor é médico? Eu falei assim: não, eu sou pai de 3. Não, então o senhor também sabe. Então, ele foi humilde, né? Normalmente o médico não gosta que você mostre conhecimento, não. Eles ficam meio irritados, como se fosse... É igual o pastor ficar invocado da ovelha e saber a mensagem. Eu que sou pastor, assim, mas o pastor mesmo é o Espírito Santo, a unção que está em mim também. Não com o espírito questionador. Não nesse espírito. Mas ovelha, você não é obrigado a engolir tudo, não. Você é obrigado, você pode e deve comer só pastagens verdes. Porque foi isso que Deus separou para você. Foi isso que Ele nos deu em abundância. Então, apesar de saber o que era o problema dela, ele disse: não, você está certo, é isso mesmo. Ele examinou, passou lá o Clavulim, passou o medicamento certo. Eu sabia até que medicamento ele ia passar. Você vai tendo filho para você ver. E esses trens só dá de madrugada, já viu, irmão? Esses trens só vêm de madrugada. A febre, o choro, porque o ouvido está doendo, só de madrugada. 2 horas da manhã. Aí, então você vai aprendendo, você está ali atento, ouvindo o que o médico fala, mas assim mesmo ele é a pessoa habilitada a confirmar aquilo, a te dar segurança da dosagem certa e tudo mais. Graças a Deus. Mas enquanto estamos aqui, somos necessitados. Precisamos dormir, precisamos comer, precisamos de descanso para a mente, lazer. Precisamos estudar, nos preparar para o mercado de trabalho. E aí, mas Jesus está tão perto. Será que eu ainda preciso estudar? Pô, preguiçoso então, hein? Preguiçoso. Não, mas eu acho que não vou estudar mais não, porque está tão perto o arrebatamento. Aí, a gente volta no assunto de casamento. Aí o moço, por preguiça, não estuda, e as moças hoje estão estudando mais do que tudo. Aí, vai você, peão de obra, casar com a doutora. Não é problema, irmã, não é problema isso aí, porque toda profissão honesta é digna. A questão é o convívio. Ela volta da clínica, não tem nem jeito de falar o que aconteceu lá, porque você não vai entender nada. Não, porque hoje eu atendi um cliente que estava com abscesso. Eu sei que esse negócio é de comer, de passar no cabelo, o que é estranho? Eu não sei, não faço nem ideia do que é abscesso. E o seu próximo também, não, porque hoje nós assentamos 3.000 tijolos. Ela não sabe nem se é muito ou se é pouco. Não sabe, não entende daquilo. Em se tratando de relacionamentos, na escolha lá atrás, você que já escolheu, como dizia o pastor Joaquim Gonçalves, é a bananeira que já deu cacho. Sabe que bananeira só dá um cacho na vida? É um só. Mas por que sempre tem banana? Porque aí aquele pendão cai e germina uma nova, e é a nova que vai dar um novo cacho. Aquela você pode cortar e jogar fora. Nunca mais dá banana.
Mas para você que ainda não deu cacho, então olhe isso. Os extremos têm que ser evitados. Uma pessoa com muito conhecimento com o ignorante vai ter conflito por causa disso. Uma pessoa com um nível de vida muito alto e outra com um nível muito baixo, às vezes quando é o homem que tem um nível alto, ainda é menos conflito, porque nós aprendemos que o homem é o provedor da casa. É o nosso dever arregaçar as mangas e trabalhar. William Branham, quando foi pedir a mão da Hope, da Amélia Hope Brubaker, quando o nome de solteira dela era Brubaker, ele chegou no pai dela e disse: pois é, lua tá bonita, né? Noite clara. E aí, pode falar, Bíblia? Pois é, eu estava pensando, eu deixo você casar com ela. Ele viu que não ia sair nada ali. Disse: não, eu deixo você casar com ela. Pois o senhor saiba de uma coisa: eu arrebentarei cada calo da minha mão para sustentá-lo. Sim, eu sei disso, Billy. É tão bom quando você pode entregar sua filha na mão de uma pessoa como esta, que realmente a ama como Cristo amou a igreja. Então, veja que essas coisas precisam ser conversadas. Quantos filhos você quer ter, irmã? Nenhum. Isso não tem na mensagem não, pastor. Não tá. Depois vocês me contam se não tem. Quantos filhos? Não quero ter filho, não. E até mesmo a relação que essa pessoa tem com sua família. Você sabia que quando você casa com um pacote completo? Vem sogra, sogro, cunhados, sobrinhos, vem tudo. Vem tudo. É o balaio cheio. Precisa pensar nisso, hein? Você apenas diz o que ele diz. Isto é realmente o quê? Esse é a 5. Isso é realmente? Quem está com questionário aí? Vocês entregaram? Confissão. Significa dizer a mesma coisa. Está no parágrafo 154. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Confessar sua fé é dizer o que ele disse. Não aceitar nada a mais e nada a menos. Porque está escrito em Apocalipse 22: aquele que tirar a sua parte da árvore da vida será tirada. E aquele que acrescentar, as pragas escritas neste livro lhe serão acrescentadas. Então, é só aceitar aquilo que ele diz. Essa é a classe que crê em toda palavra. Quem que é? Eleitos. Parágrafo 240. Por que você crê em toda palavra, irmão? Sabe explicar? Alguém aí sabe explicar por que você crê? Eu não sei. Irmã, por que você aceitou essa mensagem? Por que você sai da sua casa, que às vezes do lado dela tem uma igreja, e vem parar aqui? Por quê? Eu não sei explicar. Quando eu estava no sistema denominacional, tinha pessoas muito melhores que eu, ainda tem.
Quando eu criei nessa mensagem, depois eu soube que um dos presbíteros, lá eles têm essas divisões, a palavra presbítero é o mesmo que ancião. Por isso que quando você passa dos 40, esse aqui se torna um bom companheiro. Ou porque o braço não estica mais, né? Porque chegou aqui, acabou. Então aí, essa doença de vista, é que o pessoal chama, os antigos chamavam de vista cansada, o nome dela é presbiopia. Então eles estavam certos, que op é olho, seria olho velho. Olho ancião. Você, para enxergar algo de perto, o nervo óptico tem que contrair para fazer o foco. Quem aqui já mexeu com câmera? Os câmeras aí, né? Foco e tal. Mas aquelas câmeras fotográficas antigas começava embaçado, você ia girando até achar o foco. Ali funcionam duas lentes, né? São duas lentes. Então elas têm que casar naquele objeto e aí ela foca. Nós temos a retina lá atrás, onde forma a imagem. E aqui na frente, então, a íris, a pupila, que capta a luz para a gente compreender a imagem. Então, quando eu aproximo, o nervo óptico tem que aproximar a íris da retina. Então, esse é através do nervo óptico. Então, aí... Só que aí, as irmãs que conhecem costura vão saber mais sobre esse exemplo. Sabe o elástico? Elástico costura. Você estica, encolhe, de repente começa a estriar. Ele começa a arrebentar uns pedacinhos, por fim, só fica esticado, não encolhe mais. Ele perde o elastano. E é isso que acontece com o nervo óptico. Ele, de tanto esticar e encolher, ele afrouxa. Então ele não consegue contrair o suficiente, não consigo ler nada aqui, ó. Nada. Então, o nome dessa doença é presbiopia, porque a ótica, né, o seu nervo óptico envelhecido, cansado. Então tinha presbíteros lá. Um presbítero, a irmã dele era da Mensagem em São Paulo. Então ele já sabia sobre a mensagem. Eu vim a saber que o meu pastor, na época, ele era norte-americano. Ele é, não sei se ainda está vivo, tem tantos anos que eu não vejo. Ele conhecia a história do irmão Branham, mais ou menos como aquilo que o pastor Joaquim Gonçalves contava, né? Foi falar para o presidente da junta dos ministros sobre a mensagem. Não, sei quem é o William Branham, morreu de acidente. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. As dores da vida te ferem, quando as dores da vida te ferem a alma, e a cada dia as lutas apagam tua fé.
mar se agita revolto e as ondas querendo te afogar, e todas as portas fecharam-se para você. Parece que Deus não escuta o teu lamento, e às vezes tu pensas em abandonar tua cruz, e chega a pensar que és o único que tens te sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Saibas que Deus tem olhado o teu sofrimento, o teu lamento chegou ao trono do Senhor. Deus tem estado ao teu lado em todo o tempo, na hora da angústia, na hora da dor. Saibas, não há provação que dure para sempre, e depois da tempestade o sol vai brilhar, pois não há luta que dure por todo o tempo. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. Parece que Deus não escuta o teu lamento, e às vezes tu pensas em abandonar tua cruz, e chega a pensar que és o único que tens te sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Saibas que Deus tem olhado o teu sofrimento, o teu lamento chegou ao trono do Senhor. Deus tem estado ao teu lado em todo o tempo, na hora da angústia, na hora da dor. Saibas, não há provação que dure para sempre, e depois da tempestade o sol vai brilhar, pois não há luta que dure por todo o tempo. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. É Deus quem te garante, a vitória